Boa noite, caros espectadores. Nós estamos aqui em nome da Associação Dáquila Pesquisas para nossos trabalhos relacionados ao Caminho de Piabiru. E junto com meus colegas aqui, dá um alô para Rubens aí. o Rubens e o Luiz Fernando. E o nosso entrevistado de hoje é o senhor Isaac de Borba Correia, que também é pesquisador independente e autor do livro São Tomé, História do Apóstolo de Jesus no Continente Americano. Nos deu a honra de estar presente em nossos trabalhos e que fala nesse livro sobre a passagem desse personagem pelo Brasil. Durante a nossa entrevista, nós iremos conversar com o senhor Isaac e buscar entender a importância desse personagem na história e qual é a sua conexão com o Caminho de Piabiru. Senhor Isaac, primeiramente agradecemos por ter aceitado o nosso convite para participar dessa pesquisa e dessa entrevista. Seja muito bem-vindo. Eu que fico feliz por poder tratar desse assunto. São tão raras as pessoas que se interessam por isso. Uns, posso dizer até que viram São Tomés, né? E no livro eu desminto essa questão, né? Que ele não duvidou de má fé, né? Ele duvidou por uma causa muito, muito bacana que está aí no livro. Mas as pessoas costumam, né, usar esse termo, né? Duvidar como São Tomé. Então algumas pessoas duvidam muito dessa história. Geralmente preguiçosos que não gostam de ler, porque quando a pessoa lê, se convence de que pelo menos algum evangelizador cristão esteve aqui antes dos jesuítas. Isso é pacífico. Sim. Então, poderia falar um pouco para nós e para o público sobre a sua trajetória, como que você se interessou por escrever sobre essa obra, um pouco de você, de como você se envolveu com a literatura, com a escrita? Eu nasci aqui, Balneário Camboriú, e comecei a escrever muito cedo. Em 1973, meu pai deu um lance de tainha muito grande, meu pai era pescador, ali na frente do Marambá. Existe essa foto por aí, tem um casal de velhinhos em cima de um monte de tainha muito grande, é meu pai e minha mãe. Neste dia, foi em dia 27 de maio de 73, o prefeito Gilberto Merim foi lá em casa à noite. E lá ele se interessou por mim, porque eu comecei a contar umas histórias. A minha família é uma família de contadores de história. E ele disse que eu tinha futuro e tal, e que tratamos alguns assuntos históricos da família. E ele disse assim, ó, ano que vem Balneário Camboriú vai fazer 10 anos. Então eu vou propor uma pesquisa escolar. Inclusive na hora ali ele deu o título. Balneário Camboriú, 1964, 1974, 10 anos de construção. E eu quero te ver fazendo essa pesquisa. Eu me empolguei com aquilo, né, o prefeito fazendo aquilo para mim. E não é que de fato realmente ele fez em 74 esse concurso. E eu comecei a pesquisar a história de Balneário Camboriú e até hoje não acabei, tá? Desde aquele tempo eu continuei pesquisando, já tenho 25 obras publicadas. Esta aqui é a minha última. Aí, pela primeira vez eu deixei um pouco da dureza da historiografia para pegar aí uma pena mais leve, uma redação mais elaborada para escrever um romance, mas que também foi uma história que aconteceu aqui no Balneário Camboriú, uma história verídica de uma moça que fugiu dos maus tratos do marido lá na Fazenda Diamante, por isso que o título do livro é A Fazenda do Amante. A fazenda era Diamante, mas como ela fugiu com o capataz, apelidado de Fazenda do Amante, ela veio fugindo e tal, isso em 1920, tinha nem energia elétrica no estado. E ela veio falecer aqui. Uma história muito triste, muito comovente. Enfim. Mas em 1979 eu comecei a trabalhar na indústria de refrigeração Consul, em Joinville, que fica na Piraberaba, aos pés do Monte Cristo. E na minha frente, na minha bancada, eu era aluno de ferramentaria, então nós temos a bancada, e na minha frente tinha um jovem
alemãozão, chamado Horst Heinz Kopelk. O Horst serviu o exército em Brasília, ele era um aventureiro, e ele contava muito esses casos que eu conto no livro, desses fenômenos paranormais e inexplicáveis que acontecem no Monte Cristo. Falou de um caminho que existia, falou de um buraco que existia, que depois eu fui ler e conferir com um livro Teoria da Terra Oca, e que disse que ouvia cantos gregorianos, e ele com outros soldados entraram num buraco daquele, e as luzes se apagavam. Contava aquelas coisas fantasiosas. E eu, como amante dessas histórias, eu ficava babando na frente dele ali, ele contando aquelas coisas. E ele sabia contar bem também. E mais tarde eu fui lendo a história de um caminho, provavelmente não sei mais, não lembro mais, mas foi um artigo de Hernando Donato, sobre um caminho antigo, transcontinental, que atravessava a América, aquela coisa básica que nós já sabemos. E mais tarde também fui saber do livro do Cabeça de Vaca, do governador Alvar Nunes Cabeça de Vaca. E eu soube que ele esteve no norte de Santa Catarina, ali na ilha de Santa Catarina, procurando algum lugar ali. Eu me lembrei, é um caminho que o Horst contava, só pode ser. Né? E comecei a buscar uma forma de ir nesse caminho. Mas até os anos 80 isso era muito difícil. As pessoas nem iam muito para lá, não tinha toda essa coisa de turismo. E no comecinho do ano 2000, acho que foi, 89, eu consegui alguém que estava fazendo um documentário sobre o caminho dos tropeiros. Eu aproveitei, ele chamasse Beto Bocchino, era um produtor de vídeos, e eu falei para ele desse caminho. E ele se empolgou. E fomos lá visitar esse caminho. Então foi, eu acho que em 89 para 90, 1990. Fomos visitar pela primeira vez o caminho. Não encontramos ninguém lá naquele deserto. A última vez que eu fui, soube que tinha 600 pessoas lá em cima. Aquele estacionamento ali embaixo estava lotado de carro. Encontramos várias pessoas que vindo de Curitiba. Encontramos 2 alunos de guia que eu fui ministrar palestra no curso de guia em Garuva. 2 dos 20 alunos, acho que 21 alunos, que participaram, 2 estavam ali. E desligou lá, não tem problema? Não. Então, 2 alunos que eu fui lá. E, inclusive, falou, eu estava contando as suas histórias do Tomé e tal, para quem ele estava guiando, né? Só o professor Isaac. E ele disse, esse é o Isaac, me apresentou, foi aquela festa, né? O pessoal, o autor do livro, assim. Tá. Então, foi muito gratificante. E dos meus 25 livros, livro é que nem filho, né? Não pode dizer qual é o melhor. Mas o primeiro é emocionante. Um fica com ciúme do outro. Não pode nem falar assim muito perto. Mas esse aí realmente ele é muito gratificante, porque ele, por várias razões, né? Complexidade, o ineditismo, enfim, as confirmações, porque eu tenho esse cacuete de historiador que eu estou perdendo nesse último livro. Eu fazer muita transcrição, eu gosto disso, isso dá fé ao texto. Né? Então eu gosto de transcrever, inclusive na gramática da época, ipsis literis, né? Eu gosto de transcrever ipsis literis, para as pessoas já conhecerem como é que era a grafia daquele tempo, como é que eles se expressavam. Então, eu cito aí nesse livro páginas e páginas que eu transcrevo das cartas dos jesuítas. Né? Isso foram a fonte principal. Foram 22 jesuítas que escreveram sobre a possibilidade do São Tomé estar na América. Sim, e como é que você teve acesso a essas cartas dos jesuítas? Mas, porém, eu devo dizer que eu comecei a escrever o livro Peabiru. Eu tenho até essa capa desse livro. Peabiru, fiz com o Y, e esse Y remedava a trilha do caminho, né? Que ele bifurca ali em Castro. Então, o I era um Y e fazia assim, uma capa muito bonita.
E eu estava escrevendo sobre esse caminho, queria escrever sobre esse caminho, porque eu tinha recentemente também, eu tinha sido eleito para a Academia de Florianópolis, e o professor Otacílio, Schiller e outras pessoas do governo estavam querendo criar um caminho tipo Compostela. E eu disse, é a minha oportunidade de a gente criar esse caminho do Piabiru. E comecei a pesquisar mais e vi que tinha também a versão do caminho de São Tomé, que eu também achei estapafúrdia. Ah, que Tomé! A literatura de São Tomé foi para as Índias. E cada vez que me deparava com essa tese, eu queria desprezar, mas vinha uma vozinha no meu ouvido, dizia, deixa de ser bobo. Esse negócio de ateísmo, isso não está em pop. O pessoal gosta dessa coisa de religião e tal. E parece que o São Tomé vinha no meu ouvido e dizia, dá uma colher de chá. Eu comecei, tá. Aí eu me lembro bem que eu comecei a dizer, existe uma tese estapafúrdia de que São Tomé esteve aqui e que esse caminho foi criado com os poderes dele e tal, e tal, e tal. E para tanto, o jesuíta, assim, fala alguma coisa, o jesuíta, mas que jesuítas? Um falava jesuíta, mas quem era esse jesuíta? Eu vou ter que pesquisar isso. Eu me lembro que eu tenho 2 sobrinhos que têm escritório bem no centro do Rio de Janeiro, em frente ao Arquivo Nacional. E eles estiveram aqui um dia. Escuta, estás voltando para o Rio? Vamos voltar já hoje à noite, 10 horas, vamos aproveitar e tal. Eu vou com vocês. Vou com vocês. E no Rio de Janeiro, eu ando assim, chinelo de dedo, shortinho de jogador de futebol, geralmente sem camisa, né? Só boto camisa para entrar nos ambientes, que é bem no centro ali, né? Aquelas trombadinhas, aquelas coisas. Eu precisava ler o livro Duas Américas. E cheguei lá, eu fui para ler naquele dia, já tem leitura dinâmica, para mim é fácil ler um livro, pesquisar e tal. Eu nem levei roupa, fica a mesma roupa, fui para voltar no mesmo dia. Eu disse, chegamos lá de manhã cedo, eu leio o livro no começo da tarde e volto já da noite. Aquilo me remeteu para tantos livros, que eu fiquei 22 dias no Rio de Janeiro, tive que comprar roupa, e fiquei lá 22 dias e tive acesso a todas as cartas dos jesuítas e mais alguns escritores laicos, que é a Biblioteca do Rio de Janeiro, né? Coisa maravilhosa. Então eu formei essa bibliografia. Vim de lá, um mole, que lá a gente é obrigado a escrever a lápis, né, e papel. Então deu um calhamaço desse tamanho, comprei uma resma, papel, e fui anotando, fui escrevendo. Virava à noite, eu pesquisava tudo que podia, e durante o dia, e à noite ia para o escritório dele, ficava dentro do escritório, melhorando alguma coisa. A internet estava muito precária naquele tempo ainda, era internet de escada, quase não tinha informações. Enfim, aí voltei para casa, levei mais uns 10 anos elaborando o livro, até que consegui lançar, nem sei quando, acho que foi 2010, 2012, alguma coisa assim. Então, mas tem muitas informações interessantes, e agora você esclarecendo que foi através dessa pesquisa, né, na biblioteca no Rio de Janeiro, com essas cartas jesuítas que tem como base a sua pesquisa toda, nós já temos aí um caminho. Inclusive, bem eu abandonei a tese do Piabiru, só sobre o Piabiru, não. Então, eu abandonei a tese do Piabiru para escrever sobre São Tomé. A hipótese da passagem do santo na América. Aí vem a história do caminho de São Tomé. Né? Então, os jesuítas, foi o seguinte, os jesuítas, quando eles iam evangelizar os índios já conheciam muita coisa do que eles diziam. E eles, mas como é que você sabe disso? Foi um tal de Zumé, Tumé, Sumé, Tsumé, variava, né, conforme a dialetologia do grupo étnico com quem eles estavam conversando. Então, o que é que eles escreviam? Eles se reportavam aí ao seu chefe lá na Espanha, né, se reportavam à chefia, dizendo, olha, eu suspeito que o santo Tomé esteve na América, porque os índios já conhecem isso e tal. E foram 22 jesuítas sem praticamente um saber do outro,
Porque um estava no Rio Grande, outro no Paraguai, outro na Bahia, outro em São Paulo, um na Colômbia, outro no Chile. Enfim. E eles não estavam sabendo tudo. Parece que só um. Um se refere a um outro que também soube alguma coisa parecida. Né? Então, uma das razões dos jesuítas foi perguntar quem fez esse caminho tão bonito, tão bem feito, que eles só viram lá na Europa, caminhos romanos, parecidos. Eu tenho a impressão que eles estavam mais se referindo ali ao... Eu esqueci a expressão do caminho no idioma quichua. O Paquianã, né? Coisa parecida assim. Aquele caminho, ele tem uma certa técnica, ele tem um certo padrão, as lajotas, uma corrediça para água, enfim, os sinais. Nós temos um professor, parece até que ele mora na Itapema, vocês deviam consultar. Sabe o nome dele? A tese dele, sei, Ricardo Tiburtius. Ele está fazendo a tese dele sobre essa técnica de construção, parece que ele vai fazer mestrado agora sobre isso. Então, ele encontrou muita similaridade no caminho do Monte Cristo com os caminhos que ele viu no Peru e tal. Uhum. Então, ele perguntou para os índios, quem fez esse caminho? Dizem os jesuítas que eles disseram, quem fez esse caminho foi o nosso pai Sumé, o nosso pai Tomé. Então, os jesuítas acabaram denominando... Sim. Agora, no seu ponto de vista, quem é São Tomé? São Tomé... Você define como um apóstolo, né? Um apóstolo em nome de Cristo. Ele é irmão de Jesus. O nome dele é Judas. Tem as provas ali, os versículos e tal, onde cita os irmãos de Jesus. Né? A comunidade católica, ela fica muito chocada quando a gente fala isso. Mas eu gosto muito de ler os livros apócrifos, porque eles não passaram pela revisão da igreja. São mais puros. Se tu vê a redação difícil de entender. Porque você vê, por exemplo, você lê uma carta de Pedro, de Tiago. Como é que um pescador daquele escreve tão bonito? Pode revisar. Então, aqueles livros ali estão bem originais. Então, tem um livro, Proto-Evangelho de Tiago, que diz que a menina Maria tinha 14 anos quando foi entregue no templo e foi sorteado que o ancião José fosse cuidar dela. Ele tinha 80 anos e ela 14. Então não é aquela imagem bonitinha do José galã, bonitinho, os dois casalzinhos bonitinhos. Tanto que quando foi para fazer o recenseamento, ele foi pensando, desligou lá de novo. Mas ele filma assim mesmo? Sim. Então não precisa mais me preocupar com isso. Não. Então ele disse assim, tanto que ele foi pensando, o que eu digo? Se eu disser que é minha mulher, eles vão rir de mim. Eu sou um velho. Eles vão dizer, vamos ser brancos e francos aqui, eles vão chamar eu de corno, porque eu sou um velho de 80 anos e a menina está grávida. Se eu disser que é minha filha ou qualquer coisa parecida, eles vão perguntar cadê o marido. Então ele estava num dilema. O que eu vou dizer para o recenseador? Né? Pode ter que ler a história de Cristo, que foi na época do recenseamento. Então, aí houve... Então, ali, a história está bem clara. O José já era um velho. Nós temos também o livro de José o Carpinteiro, um livro apócrifo onde Jesus conta a história de José. Todo esse temor que nós temos da morte é José, é Jesus contando o medo do José da morte. Tá? Então ele conta, meu pai, pela descendência humana, casou com a minha mãe quando ela tinha 14 anos. A minha mãe deu luz a mim quando ela tinha 15. E meu pai já tinha tantos filhos, ele diz o nome dos filhos. Então, esses irmãos são meio-irmãos de Jesus, em tese. Certo. E assim... Ele tem 5 irmãos. Então, o Judas Tomé, é o nome dele, meu nome é Judas Tomé. E tem um livro na Bíblia canonizado, que é o livro de Judas, e provavelmente é ele. Então, ele é Tomé, ele era o mais esperto, ele era o poliglota,
Ele era o cara para vir para a América, era ele. Tem muito assunto, mas vamos ver se a gente consegue. Então, quais seriam as evidências que você tem em relação às suas pesquisas, né? Ou indícios? A maior evidência que eu acho... Que São Tomé esteve no Brasil. A maior evidência que o escritor Pânfilo disse assim, ó, disse que ele estava em Madras. Ele foi lá e disse, ó, eu só encontrei o evangelista Mateus. E é comum, é ponto pacífico que Tomé saiu com João Crisóstomo evangelizar Pártia, ou seja, Pérsia hoje. Ele saiu com João Crisóstomo. Muito bem. Um jesuítas na Colômbia, o Padre Simão, foi evangelizar os índios. Eu já sei disso tudo. Mas como é que tu sabe? Um evangelista assim, passou por aqui, barbudo, trazendo um livro igual a você na mão, vestindo um camisolão que nem o de vocês, e pregando essas mesmas coisas. E ele deixou a fotografia dele na pedra. Fez a escultura lá. Tudo que está escrito em pedras é credenciado a esse personagem, porque os nossos indígenas aqui não tinham tecnologia nem grafia para escrever. Né? O idioma deles é ágrafo. Não tem letra, não tinha. Então eles também não conheciam a técnica de escrever. Bom, ele foi lá, o Padre Simão foi lá e viu as 4 esculturas na parede e tinha, cada um estava escrito abaixo, diz o jesuíta espanhol, abaixo 5 reglones que eu não conheço, 5 inscrições que eu não conheço, ou é grego ou é hebraico. Então ele disse, o índio perguntou para ele, o senhor não sabe o que está escrito aí? O Padre Simão disse, não, eu não sei isso, mas nós sabemos. Aqui está escrito Tomé, Thomas, Angélico e João Crisóstomo. O padre quase caiu para trás. Como é que 1.500 anos depois o cara ia se lembrar o nome de João Crisóstomo? Então acho que é a prova mais evidente. Porque eles desconheciam, eles esqueceram muito o nome, nomenclatura. Por exemplo, esse benzinho em nome do Pai, do Filho e da Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Irmão. Esqueceram a palavra Espírito Santo. Isso o relatório está no relatório. Por exemplo, outra evidência grande também é o padre, acho que é o Pedro Ribadeneira, ele está no Chile, em Santiago, no dia 25 de dezembro. Ele vai visitar uma tribo de índios. Chega lá, os índios estão cantando uma música, dia 25 de dezembro, cantando uma música, em volta de uma fogueira, dançando, cantando uma música. E o padre reconheceu uma palavra no meio daquela música dele. A música dizia, Itacomoti popé miaça anga, rerazo simitianga o pé, Santa Maria Cunhampuranga, rerazo simitianga o pé. Ele disse, o que está falando aí, como é que é? Santa Maria... Santa Maria eu conheço, ele entendeu a palavra Santa Maria. Então os índios... ele pediu para traduzir o que ele está falando ali. Então ele está falando de uma criança que nasceu de uma mulher bonita, foi batizado numa pia de pedra e tal. O dia 25 de dezembro. Então são coisas assim que a gente... que só essas duas principais. Mas tem muitos casos ali. Está vendo marcas de pedra, marca dos pés, marca do cajado, que eles encontraram. Tem aquela história da cruz, e essa cruz provavelmente foi levada aqui de Santa Catarina. O padre mesmo disse, né? Essa madeira só existe em Santa Catarina. Lá no Peru ele está dizendo isso. Né? O que prova que ele começou a caminhada dele de Santa Catarina. Como ele levou uma cruz pesada daquela madeira, que ele diz que é uma madeira preta e cheirosa, que arremeda o jacarandá. Madeira preta e cheirosa que nós temos aqui é o ariribá. O ariribá, realmente, ele é perfumado. Ele é uma madeira preta, muito boa, muito pesada. É usada para fazer pilão, por causa do atrito. Né? Ela quase não se gasta. Então, como é que ele levou essa cruz pesada daqui até lá? Né? Eles tentaram botar fogo, ela não pegou fogo. Jogaram no lamaçal, ela ressurgiu. Então, só um cara com poderes extraterrestres para levar uma coisa pesada daquela lá de Santa Catarina, porque essa madeira só tem lá em Santa Catarina. Isso é muito interessante que você traz, são assim, coisas poderes de extraterrestres. Nós queremos entender. O que Esses... você conseguiu captar disso? Como afirma isso?
Tem várias hipóteses assim. Por exemplo, como é que ele veio do lado do velho mundo, como é que ele atravessou o oceano? Não é? O Jesus disse, milagre de Deus. Aí nós temos o navegador, que agora me fugiu o nome, eu tenho esse problema de esquecer o nome dos meus personagens. O cara que descobriu a foz do rio Orinoco, descobriu o Brasil, dia 1º de janeiro de 1500, chegou aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, chegou 3 meses antes do Pedro Álvares Cabral. Eles acreditam a descoberta lá no Amazonas, ele descobriu a foz do rio Orinoco, chamou de Orinoco, foz do rio Amazonas. Daqui a pouco, é isso, me ajuda aí. Ele fez a travessia do Oceano Atlântico em 15 dias. Então o jesuíta disse, não seria o nosso apóstolo com mais poderes divinos ainda? Francisco de Orellana? Seria isso? Um deles, mas não. Quem descobriu a foz do rio Amazonas? Botei. Do rio Orinoco, esse é isso. Fernando, acho que é. Está aí no livro. Então, assim, como que ele vê? Aí estudos indicam que a corrente subequatorial, até tem um estudioso que faz a seguinte hipótese: se você soltar uma garrafa na ilha de São Tomé e Príncipe, na costa da África, ela vem parar na Bahia. Por que São Tomé? Porque temos tanta toponomástica São Tomé. Tem tantos. Tem até a capitania de São Tomé. Tem a São Tomé das Letras. Tem várias cidades. Cabo de São Tomé. Tá? Na agricultura, nós temos batata de São Tomé, banana de São Tomé, cipó de São Tomé. Na pesca, garupa de São Tomé, siri de São Tomé. Porque tanta coisa são relacionadas ao apóstolo. Porque as lendas dizem que eles acreditam o conhecimento dessas espécies ao apóstolo Tomé. Então ele foi o grande evangelizador. E por que ele veio evangelizar a América? Eu faço também um capítulo sobre isso. Nós temos muita identidade com o povo cananeu. Né? Descoberta tanto a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro, né? Tem inscrições fenícias, os fenícios falavam cananeu. O apóstolo Tomé ele era um poliglota. Né? Ele falava o grego, que era a língua universal, falava o latim com o domínio dos romanos, falava o hebraico, que era a língua oficial de Israel, mas também falava o aramaico, ele conhecia o cananeu. Sim, mas você acha ele foi o cara assim... que mais escreveu livros e que mais escreveram outros apóstolos. Por exemplo, Matias escreveu sobre São Tomé, o apóstolo Tomé, o apóstolo Matias. Então, quem mais gerou livros foi Tomé. Ele era... Se você ler ali, você vai ver que vários... Mas você associa que ele tem alguma relação com o extraterrestre? Não. Eu não quero entrar nessa seara, assim, porque, assim como muitas coisas, eu tenho as minhas dúvidas, né? No seu eu não estou bem consolidado numa coisa, eu não... Sim, mas no seu livro cita, né? Sim. Sobre extraterrestres. Tem, os próprios jesuítas, até sem querer, eles falam de manifestações inexplicáveis, né? E também você cita, aproveitando o momento, que na experiência, né, da pesquisa do Caminho de Piabiru, Caminho de São Tomé, que tem lendas que falam sobre ruídos, sobre barulhos, sobre coisas... Muitas manifestações lá. Eu tive o privilégio ainda de conhecer. Mas chegou a ter alguma experiência nesse sentido? Eu não. Eu não. Eu conto até num livro assim que eu subi a montanha com o pessoal que estava hospedado na pousada ali embaixo. Subimos uma turma, um grupo de umas 10, 12 pessoas, e eu voltei sozinho para ver se via alguma coisa, mas não vi não.
é uma outra história da minha vida. Eu sempre fui muito cético. Né? Fui criado na igreja, né? Pequenininho, doutrinado, na igreja, na assembleia, né? Mas muito cedo eu me desviei e por discordar, eu sou muito assim, como é que eu posso dizer? Eu sou assim, tô quase numa linha assim, não estou mais querendo admitir, estou querendo me converter. Eu queria ser um homem de fé, eu queria, mas eu fui muito agnóstico, assim, eu sempre me coloco na posição de agnóstico. Não digo nem que sim, nem não. Deus existe? Deus não existe? Não. Então o ateu lá briga com o crente e eu estou no meio ali. Então, quem sou eu para dizer se Deus existe, Deus não existe, se Jesus realmente existiu, se ele é realmente filho de Deus, se ele não é, como diz o Alcorão, que é filho do soldado romano, até o nome dele. Então, eu deixo essas coisas de fé para quem tem fé. Eu simplesmente me reportei, né, a história que eu pesquisei. Não sou um homem de fé. Sinto muito. Queria ser um homem de fé. Mas é um buscador de informações. Isso sim. E não tiro a fé de ninguém. Assim, eu detesto. Quando eu vejo as discussões, pessoas no Facebook falando mal de santo, ou falando mal lá do bispo, sei lá, da Igreja Universal, ou de não sei o quê, eu repreendo sempre que posso. Se a pessoa está lá, está na igreja do cara, está servindo, está feliz, isso não dá para discordar. Se o cara é feliz lá no Espiritismo, ou na Igreja Católica, agora, voltando, né, a essa situação religiosa, nós temos assim, a Bíblia, ela faz uma referência sobre a terra de Ofir. E você também cita no seu livro a terra de Ofir. O que é para você a terra de Ofir? A terra de Ofir, pela começo da Bíblia, eu sou muito leitor da Bíblia. Dá para ver. Eu leio a Bíblia. Foi o primeiro livro que eu me alfabetizei na Bíblia, além das histórias bíblicas. Eu queria saber como é que o mundo começou e tal. E fui muito fervoroso até certa idade. Depois a gente começa a ler outros livros, aí começa a entrar um pouco de dúvida. Mas assim, então a terra foi dividida entre os netos, filhos de Noé e tal. Então Ofir é um dos netos de Noé. Apesar de que se fala em Ofir Índico, um personagem também da América. Mas assim, ali eu refiro-me também ao ouro vermelho, né? Ao ouro de Parvaim, que só existe na foz do Rio Amazonas. Tem toda aquela história do Rio Solimões, né? O Rio de Salomão. Então você associa a terra de Ofir com o Rio Solimões, a Amazônia. Porque a terra de Ofir, os estudiosos dizem que pode ser 3 hipóteses. Ou é a Índia, ou é a Arábia, ou é a Etiópia. Bom, Índia e Etiópia eu descarto, porque na Bíblia Esther 8 e 9 refere sobre essas duas. Então, livros mais recentes não falariam da terra de Ofir, se já se conhecia a Índia e a Etiópia, lá no livro de Esther. A Índia também é um país milenar. Uma coisa que falta a quem não estuda detalhadamente a Bíblia, com esse tipo de pesquisar, é o seguinte: a Bíblia diz que levava-se 3 anos de viagem pelo mar para chegar à terra de Ofir. E nós temos aquele caso da Pedra da Paraíba, onde os mercadores dizem que levaram 3 anos para atravessar a terra de Cã, filho de Noé, que é a África. Né? Levaram 3 anos contornando e chegaram nesta ilha de ferro, Barrazil, né? Barrazil, ferro na linguagem cananeia. Então, são várias hipóteses que temos. Eu faço ali diversas. Eu já praticamente esqueci muita coisa, né? Mas aos poucos a lembrança veio. Porque eu sou muito disso também, né? Eu publico um livro e depois nunca mais leio, não olho mais para ele, acabou, vou para outra. Eu também sou vou para outra e tal.
Isaac, tem alguns pesquisadores que eles falam, né, eles estudam e dizem que existem evidências dos próprios fenícios no Brasil, se não me engano, na Pedra da Gávea, Pedra da existem Gávea. algumas inscrições, É uma e inscrição. que essa inscrição ela chega a citar o rei, um dos reis que fazia esse comércio com Salomão, que é o rei Irão. O rei Irão. O rei Irão, até existe a versão, né, do rio Madeira, né, Madeirão. O Irão, ele praticamente ele fez o que Dom João VI fez também, fugindo do Napoleão, ele fugiu do Alexandre, né, o Grande, quando invadiu a Fenícia. Então, ele fugiu para as terras dele. Se você ler as cartas dele, é engraçado que Flávio Joséfos, quem não conhece Flávio Joséfos é um contemporâneo de Cristo, escreveu o livro da história dos Hebreus. Né? Flávio Joséfos diz: esta carta está no arquivo histórico de Tiro. 2000 anos atrás eles tinham arquivo histórico. Mas aqui tem uma cidade que ainda não tem arquivo histórico. Né? E eles na época já tinham. Então Flávio Joséfos diz: essa carta está no arquivo histórico de Tiro. Ele diz assim, eu vou buscar para ti as madeiras para o templo, ele diz para Salomão, né? Nas minhas terras. Eu vou buscar cedro, eu vou buscar sândalo. Onde é que vai buscar sândalo no Líbano? Não tem. Ele vai buscar na América. Aquela planta cheirosa, eles vendem aí um saquinho com raiz de sândalo, um perfume enjoado, assim. Meio doce. Então, eu vou buscar sândalos e cedros nas minhas terras. E as terras deles eram 3 anos de navios. Eles saíram do porto de Ezion-Geber, no Golfo da Arábia, onde Salomão criou um entreposto. Porque ele diz assim, porque de Tiro a Jerusalém é pertinho. Ele não levaria 3 anos para chegar ali. Ele teria que dar a volta de navio carregado, ele teria que dar a volta na África para chegar ali em Ezion-Geber. Né? Então foi o que aconteceu. Aí eles vieram fazer essa busca aqui e naufragaram. Isso já foi no 19º ano do nosso rei Irão. Eles escreveram na Pedra da Paraíba. Então, nós temos bastante referência do Irão no Brasil. E a filologia também pode provar isso através de palavras. Tem muitas palavras que coincidem, são iguais. Né? Aba, por exemplo. Né? Os índios usavam, né? Aba pai, abaré. Está escrito na Bíblia, aba pai. Né? Aba quer dizer pai, tá? De João. Sim. Aqui eles usavam essa palavra também. Então, muitas palavras parecidas. Por exemplo, a palavra Pará, como prefixo para rio. Isso é uma palavra cananeu, de origem cananeia. E a maioria do nosso rio começa com Paraná, Paraíba, Paranaguá, Paranoá, vai por aí, Pará. Enfim, temos a história dos Parvaim, quando você vai buscar ouro de Parvaim, o sufixo in é plural no hebraico. Então, Paruim seria 2 parus. E nós temos na foz o rio Paru e o rio Abu-Paru. Então, onde está o ouro vermelho. Então, são muitas coincidências. Né? Sim. E quando você fala em ouro vermelho, né, poderia nos explicar o que é? Não, porque não só ouro. Não, é que está na Bíblia, que o Salomão trouxe de Parvaim o ouro vermelho. E onde é que é o Parvaim? Paruim. Paruim é 2 pares, 2 parás. Né? Então é onde eles. E ele diz que na foz, onde havia esse ouro vermelho, junto a essa foz dos rios Paru e Abu-Paru. Né? Se você ler de novo agora, você vai entender lá o livro de São Samuel, você vai entender melhor essa parte. Sim. Mas As profecias de Ezequiel, né? Falando sobre esse naufrágio, certinho. O cara profetizou, Irão, os teus navegadores vão
naufragar no oceano, assim, e dá certinho com o naufrágio. Sim. É, muito legal isso aí. E dentro do que você tem falado, né, citou também os índios, você chegou a ter alguma pesquisa com os índios, algum contato para buscar informação? Fui, visitei a tribo ali. Ali tem um professor de Guarani. Na época eu fui assim para aprender algumas palavras, também essas coisas para saber essas palavras que ligavam aí com o idioma fenício. Fui para saber sobre Tomé, assim, sobre o Peabiru, eles sabiam muito pouco, mas eu me lembro que o cacique, também eu esqueço o nome dele agora, ele fala assim do Sumé, faz muitos anos, para mais de 2000 anos, pior que ele acerta. Eu vi no livro. Ele acerta. É um homem simples, um homem mal fala português. Essa aldeia é onde que tu visitou? A Mibiguaçu. Gostei muito deles, assim, um povo muito educado. Eles são bem. Tem um professor lá muito bom, assim, bacana. E você, na oportunidade, foi assim, através de algum contato, ou foi com a cara e a coragem? Como é que foi? Para visitar essa tribo? Eu fui 2 vezes. Uma vez com uma grupo, e fui outra vez com esse Beto Boquino. Então tinha um vínculo. Fomos para... O Beto Boquino, ele queria fazer um trabalho de vídeo, né? Então ele precisava de imagens. Então nós fomos para filmar, ele para filmar. Então ele fez 2 documentários. Ele fez um curta e um longa. O curta ele foi premiado, inclusive. Legal. Inclusive tem parte desse deve ter ainda no YouTube alguma coisa. Depois Ele ele morreu, ele faleceu, mas eu acho que o filho dele continua com esse trabalho de fazer vídeos. O nome dele é Lalo Boquino. Não sei se ele tem alguma coisa. Eu me chateei um pouco com eles, porque no longa, eles tentam omitir a fonte. Né? Eu nunca cobrei nada de fonte de ninguém. Como eles ganharam a grana no Ministério e tal. Então, uma das questões assim que me chamou a atenção do seu livro, gerou muita curiosidade, foi sobre a pedra petrificada do barquinho de São Tomé. Como que você chegou a essa conclusão? Pois a gente vai pesquisando do mesmo modo como que vocês acharam algumas coisas lá que eu também nunca tinha visto. A gente vai pesquisando, vai aparecendo, né? Aí alguém falou para mim, lá em... A gente vai contando, né? O pessoal muito me provoca, né? O que está escrevendo? Está escrevendo sobre o quê? Continua escrevendo? Estou escrevendo isso, uma figura, assim e tal. Lá em Itapema tem uma marca de pé. Tinha uma marca de pé, e o seu Pedro falou assim para mim, a marca de pé era bem bonitinha, bem certinha, eu conheci. Eu vi muito lá. Aí ele disse assim, tem Sabe duas... bem a localização desse lugar que eles Sei, certinho. Aí ele disse assim, tem 2 teses aqui. Uma foram os crentes que vieram cá e avacalharam cá. E outra que vinham cá pegar para fazer chá. Quando ele disse isso para mim, eu me lembrei disso, porque lá na Bahia os jesuítas já contam essa mesma história, que eles iam lá tentar tirar pedaço da pedra da marca do pé para fazer chá para os males do estômago. Isso aconteceu aqui também. Então a marca de pé ali, bonitinha, já acabou mais. Mas o seu Pedro está vivo ainda, o seu Pedro Sora. Eu conheço. E tem uma história que eles contam aí de São Pedro, só que eles atribuíram a São Pedro. São Pedro esteve aqui com a barquinha e foi fugir, e a barquinha ficou petrificada. Está lá a barquinha lá ainda, todo mundo vai lá ver a barquinha de pedra que está lá. Vocês não viram ainda a barquinha? Conseguiram ver? Não? Está lá, né? Uma proazinha assim. Parece muito com a barquinha, realmente. É um lado só, né? Um negócio assim. E tal, e tem a pedra que bola, e a pedra que se mexe e tal.
E, enfim, e assim a gente vai descobrindo as coisas. Né? Sim. Então, para você, assim, diante da sua pesquisa, considera que tem o caminho de São Tomé ou de Piabiru em quais cidades de Santa Catarina? Eu acho que Piabiru mesmo é muito raro ter vestígio ou remanescente deles, porque eu tenho testemunho escrito do Emil Edebrecht, que era engenheiro da estradas, e ele escreve que ele usou essas trilhas antigas, esses caminhos antigos, para fazer as rodovias. Sim. Eles usaram. Isso é óbvio. Né? Os caminhos, isso é até um capítulo desse meu último livro de história. Os caminhos que se transformaram em estradas. Existe muito. Existe algum registro? O caminho lá no Monte Cristo salvou-se por causa da topografia. Né? Mas a gente vê que ele vai continuar na estrada do Dom Francisco. Né? Sim. Então, lá em cima do morro, ele salvou-se. Agora, é incrível que aquilo tenha se preservado. Agora, também assim, ó. Então, nós temos a referência do Cabeça de Vaca. Tem que ler o livro Cabeça de Vaca com muita atenção. Né? Ele escreveu 2 livros, que é publicado num volume só, Naufrágio e Comentário. Naufrágio, ele trata dele naufragado na Flórida. Lá ficou, parece que 15 anos, perdido, as roupas se desgastaram, ficou nu. E até que um dia um índio disse, opa, mas esse cara aí, barbudo, veio do mar, é o que São Tomé prometeu que viria. Porque o São Tomé dizia, após mim virão outros trazendo essa mensagem. Quando alguém se tocou que o Cabeça de Vaca era o enviado de Tomé, o homem branco, barbudo, que veio do mar, ele transformou-se de escravo num Deus. Ele mesmo diz que ele fez até milagres. Né? Que ele curou o cara com a flecha, o velho com a flecha no ombro. Tá? E comentários ele escreve sobre a ida dele para Assunção por esse caminho que ele escreve. Então ali é importante prestar atenção e confunde muita gente, porque ele está falando de 2 ilhas, mas assim, ele não se tocou que nos anos 2000 alguém ia questionar isso, para ele não tinha interesse. Então ele está falando de uma ilha, daqui a pouco ele está falando da outra ilha, que é São Francisco, e as pessoas não percebem, porque ele escreve como se fosse uma coisa só. Mas ele está se referindo a 2 ilhas diferentes. Né? Mas com muita sutileza. Só quem está muito atento à leitura. Então ele chegou, ele ia assumir o Paraguai pelo Rio do Prata, que era normal. Chega ali, ele descobre a história do Aleixo Garcia, do ouro e tal, do caminho. Ele volta, ele manda o Pedro Dorantes, o feitor dele, para a ilha, aí já está falando de outra ilha. Ele fica nesta ilha. E ao norte desta ilha, então ele está falando agora ao norte da ilha de São Francisco. Nós não estamos mais na ilha de Desterro, né? A Ilha dos Pátios. Então ele fala acima da ilha. Só que ele dá como referência o rio Itapucu. E o rio Itapucu ficou na memória popular que o rio é ali. Mas olha, veja, nós estamos em 1500, 1540. 1540 não existia nada, só mato. Então a única referência era o rio. E quem milita na historiografia sabe que eram os rios que faziam as referências. Raramente outro ponto geográfico. Né? Raramente usavam ilhas ou morros. Raramente. Eu nunca nem vi. Sempre rios. O rio Itapucu, o rio Itajaí. Nas margens do rio Itajaí, podia vir até na Praia Brava. Eles sempre diziam as margens do rio. As margens do rio ia até a margem do outro. Então na Praia Brava, eles podiam estar na margem do rio Camboriú. Eu estou cheio de referências de moradores, as margens do rio Camboriú, moravam na Praia Brava, em 1600, 1700. Registro de igreja. Por quê? Eu não tenho outra referência. Eles não usavam praias.
A praia de Camboriú, nessa época, era uma praia brava. Sim. Agora, aproveitando Então, que você está nessa região aí comentando, nossas visitas lá no Pontal Norte, onde você comentou que conhece bem, nós identificamos alguns túneis, identificamos algumas pedras que tapam buracos, identificamos assim alguns caminhos de trilhas onde existem uns quadrados assim que fecham tipo uma pequena casinha que a gente chama de silos. Identificamos alguns pontos assim. Você chegou a investigar o que tem nesses túneis, o que tem embaixo daquele morro? Você sabe alguma coisa sobre isso? Já vou entrar nessa assunto só para concluir lá. Então, muitas pessoas estão procurando lá o caminho Pegru nas margens do rio Itapucu. Mas, se isso fosse verdade, Emílio Jordan, quando foi fundar Jaraguá do Sul, ele disse que ele abriu o caminho a facão. Então, se existisse um caminho, ele não precisava ter aberto um caminho. Então, não tem outro caminho parecido que não seja do Monte Cristo. E eu estou alertando isso para vocês, porque tem uma jornalista que está processando todo mundo que diz que não é lá. Sabia disso? Nós vamos chegar aí, no Sabe, Monte Cristo nós vamos investigar bastante aí com você. Então, agora, esse caminho que atravessa a América, certamente existiu e devia existir, e os índios, as tribos se deslocavam através de caminhos. Eu conheci vários caminhos aqui no interior de Camboriú, vários. Os terrenos todos iam até, esses caminhos serviam de limites, que aqui eles chamavam de travessão. O travessão da Goiabeira é o mais famoso de todos, que originou a BR-101. Então, o terreno do meu pai ia desde ali, do costão do Mar Grosso, que é lá onde vocês foram, na Praia do Buraco, até o travessão da Goiabeira, a BR-101. Essa é a certidão do terreno do meu pai. Então, eu conheci o travessão da Goiabeira antes da BR-101. Eu conheci o caminho da Capivara, que vai desde ali da onde vocês estiveram, ali na Praia do Buraco, ele vai, pega o Ariribá, vai até na BR. Hoje tem nome de passarinho, aquela rua, antigamente era Rua Ângelo Santiago, era o caminho da Capivara. Eu conheci o Travessão do Leiteiro, eu conheci... Essa ali onde vocês estão, esse caminho, ele chega a aparecer até recentemente, nos anos 40, a Marinha dos Estados Unidos fez um levantamento aéreo fotogramétrico e aparece bem essas trilhas. Então, essas trilhas, tem uma história interessante que eu conto nesse meu último livro, que tem uma prova, não é tão tardia, mas também não é tão recente assim, 1895. 1895, durante a Revolução do Pica-Pau, a Revolução Federalista, o que acontecia? Ali era a passagem das tropas. Então, o nosso povo daqui, que não queria ir para a guerra, se escondiam lá na Praia do Buraco. Então, ficava um menino, geralmente esperto, eles pegavam o menino mais esperto que tinha. Quanto mais jovem, mais esperto, melhor. Para ficar de pinante, dando plantão, para ver a hora que a tropa chegava e avisava. Eles instalaram um telefone. O telefone consistia em uma lata de pedra, lá onde eles estavam, amarrada num barbante que vinha até aqui, a mais de quilômetros de fio. Então, quando via alguém, puxava o fio aqui, a lata caía lá, eles sabiam que estava chegando já. Então, quem fez esse papel de pinante em 1895 foi meu avô. Era o Germano, que morava ali na esquina, naquela casa lá. Não era exatamente ali, era exatamente onde está a Roda Gigante hoje. Tanto que a Roda Gigante não precisou planificar nada, já tinha um plano ali de moradia. Exatamente onde era a Roda Gigante. Ali morava meu bisavô, lógico. E ele estava doente, foi a sorte que eles pegavam, eles torturavam as crianças, o pinante. A sorte, meu bisavô estava doente e morreu naquela ocasião, logo em seguida. Ele estava doente e o menino, eles flagraram o menino ali dando plantão,
Entrevistaram ele, não, estou aqui cuidando. Ele, mas o Zé Nicolau, o amiguinho dele, não, porque o meu pai está doente, está muito doente. E eles foram ali realmente para confirmar. O meu bisavô realmente estava doente, morreu logo em seguida. E não fizeram nada para o menino, acreditaram na história dele. Em 1930, na Revolução de 30, quem fez o papel de Pinante foi meu pai. Meu pai conta, já era mais interessante, que meu pai contava muito essas histórias. Ele ficou de Pinante e ele viu a tropa dos Isidoro chegando. A tropa dos Isidoro. Era um medo, todo mundo na tropa dos Isidoro. Eles esconderam os mantimentos na ilha, inclusive cabras. A minha tia escreve isso no livro dela, de memórias. Inclusive as cabras eles esconderam na ilha. Tá? E tudo que podia esconder, o meu avô pegava a canoa e levava até na ilha, escondeu tudo lá. E o meu pai, quando foi avisar que a tropa estava chegando, ele tropeçou no fio, ficou nervoso no fio, e puxou antes da hora o fio e dispersaram-se pelo mato. A minha tia conta isso também no livro dela. Um caso interessante ali também. Então foi isso. O meu pai é que fez esse papel. E justamente ali onde está a roda gigante, ali era o Incruso. Tinha um caminho que ia para lá, que hoje é a Rua Miguel Mate, tá? E tinha esse caminho que dava a volta pelo costão onde vocês passaram. Tá? Por ali. Mais tarde, eles abriram a Estrada da Rainha, um caminho que era mais largo. Tá? Mas já as pessoas iam pelo costão. Porque pela Estrada da Rainha ali, tu ia ter que passar o rio Ariribá. E às vezes não dava. Então quando ele estava muito cheio, então tu tinha que ir lá no Ariribá, lá dentro mesmo. Lá dentro. Tinha que contornar por lá, de carroça, dentro de carroça. Então, era ali esse caminho. Então, esse caminho tem, no mínimo, reportado, no mínimo, desde 1895, desde o século XVIII, que a gente tem referência das passagens. Eu tenho também um documento, bem mais antigo ainda, dos vereadores de Porto Belo, que vieram a Itajaí, e eles descrevem essa trilha, esse caminho, em 1835. Tem essa trilha. Então, eles até propõem melhorar esse caminho, passar para outro lugar mais seguro. Tá? Eles descrevem o rio Ariribá, que é muito difícil de passar e tal. Descrevem a lagoa do Marambaia, que ali era uma lagoa, realmente. Ela não saía do mar, ela era represada. Por isso a gente chama de Lagoa do Canto. Né? Agora chama de Rio Marambaia. Porque eles foram, a foz da lagoa era aqui na Praça da Tamandaré. E à medida que aqui no centro eles foram diminuindo a foz, aterrando e coisa, ela foi rebentando lá. Foi rebentando. Eles rebentavam ela artificialmente nos meses da pesca da tainha, junho, julho, maio. Eles abriam artificialmente ela. Tá? Isso eu conto para as tainhas entrarem. Né? Depois o mar aterrava sozinho por si. Uhum. Então, ali os vereadores falam dessa dificuldade que eles têm de atravessar ali quando ela arrebenta e tal. Então, pelo menos em 1835 já falam deste caminho. Então, retomando, que foi super importante. Tem uma caverna bem debaixo do deck, na saída do buraco, vocês viram aquela? Nós vimos várias. Bem debaixo do deck, logo que desce a praia. Né? Se desceu na praia, em vez de ir para a praia do buraco, você faz o contorno, volta ali, você vai ver uma caverna ali. Mas não é assim, coisa muito grande, não. Eu, para falar a verdade, nunca me encorajei de ir lá ver, não. Depois, no final do outro deck, lá na outra praia, parece ter outra caverna lá. E tem a do morcego lá no farol de Cabeçudas. Né? Essa que tu estás falando tem que ir até o final da praia e atravessar lá para o outro lado. Aí pega no final da Praia do Buraco, agora lá arrancaram o deck que tinha lá, tinha um deck até lá. Então agora você vai pela trilha. No final dessa trilha, sai de uma prainha. Tu olha assim para cima, tem mais uma gruta, assim, um negócio. Não sei se vocês viram. Interessante. E a Caverna do Morcego, vocês já foram? A Caverna do Morcego? Não. Eu também nunca fui. Mas eu tenho um Marquinhos ali. Até eu mandei os filmagens de vocês para eles. Ele se interessou em mostrar alguma coisa para vocês. Legal. Se quiser, eu passo o Pode contato procurar, dele. Para ele levar vocês lá.
Ele leva. Se eu estiver por aqui, eu vou também. Legal. Porque eu não conheço lá. É bem grande. É um salão grande. E é difícil de entrar. Né? Ele já me reportou várias vezes como é. E eu nunca tive a oportunidade de ir, não. Tem que ir quando a maré está vazia. Sim, Ele levava muitas pessoas. Ele é guia de turismo. E ele gosta muito dessas histórias. Interessante. É. Anota aí o nome dele, por favor, Luiz Fernando. Depois eu te passo o contato dele. Tá. Marcos Paglia. Marquinhos. Ele tem um Facebook bem E ativo. tu pode falar mais sobre o Monte Cristo lá em Garoa? Bem, o Monte Cristo, as pessoas estavam muito motivadas a fazer o caminho de São Tomé e tal. E tem um vereador lá, que é do MDB, que deu uma verba. Aí essa moça, que ela é ultra radical de esquerda, mas ela acha só os outros que são radicais, ela não. A Rosana Bonte que escreveu. Né? Ah, sim. Aí a Rosana processou ele. Foi porque ela tem um poder de mídia e tal, ela é jornalista. E a Rosana ela é fera mesmo. Ela entrevistou até aquele cara que, do Sendeiro Luminoso, né? Prenderam ele numa jaula. Eliel, não sei. Ela entrevistou esses terroristas aí. Então então todo mundo para ela que Você não... tem contato com a Rosana Bonte? Não, nem quero. Eu não gosto de pessoas assim. Todo mundo para ela que não é da tese dela é bolsonarista e é radical de direita. Ela tá aí, eu estou vendo muito artigos dela por aí, eles passam por nós no nosso grupo, eu nem leio daquilo, eu acho uma pessoa muito pedante, porque é uma jornalista, tá? Não é historiadora, não é arqueóloga, tá? E é como se fosse um jornalista interferindo numa questão de médicos. Você não pode dizer que o tímpano é assim, porque é uma coisa maluca, aquela mulher. Então ela se acha dona da história, porque ela se acha que ela foi a primeira a contar a história do caminho do Piabiru, que na verdade ela nem conta a história do Piabiru, ela conta a história muito bem feita, diga-se de passagem, do Aleixo Garcia. Ela fez a história do Aleixo Garcia muito boa, eu cito ela aí. Já estou até com medo, porque ela é tipo egoísta, né? Não pode usar o que ela quer. Então, como esse cara era do MDB, se fosse o lugar do PT ou do PSOL, ela não faria nada. Como o cara é do PMDB, a turma do PSOL, do PT de Joinville, pegaram, processaram o cara, porque deu dinheiro para fazer o caminho de São Tomé, não sei o quê, tal. E a coisa foi grande, o processo, e eu sou testemunha, tanto que eu conheci ele assim. Ele foi dar uma entrevista no SBT, lá de Joinville. O diretor do SBT é o Silvano Silva, aqui, Leonardo Camboriú, que é meu primo, que era da Rádio Menina aqui, da TV Mocinha. Eu disse para ele, vereador, o meu primo lá, tem um primo lá que escreveu um livro, tá. E ele pode te ajudar. E foi assim que eu conheci eles. Né? Tá gravando? E o cara tá passando um trabalho danado. Então eu, assim, gosto disso porque ninguém é dono da verdade, né? E a pessoa, então agora não pode se criar outras teses, outras ideias. Então o Brasil foi descoberto mesmo, Pedro Álvares Cabral, e não podemos trazer outra tese. E outro cara que chegou primeiro, os Finícios que tiveram aqui, o Tomé, enfim, né, cara? Então eu não gostei, eu achei um troço muito chato esse negócio aí. Pessoas se arvoraram direito da história, nem historiador é jornalista. Então, assim, nós temos ali um grupo de arqueólogos, inclusive o Tiburtius, que é um cara dedicado, um cara espetacular. Você tem acesso. Mostrei essas pedras que eles mandaram para hoje, eu já conhecia. Falou que se quiser que eu também ele pode mostrar. legal. Ele é um cara aberto, um cara Anota bacana, o um cara nome dele, simples, Fernando. um cara bacana. Tem esse cara, tem outros historiadores que lá, todo mundo empenhado no Monte Cristo, porque não tem outra trilha, não tem outro caminho. Se tiver, nós adotaremos, mas não tem nada parecido. Sim. Como é que... Mas dentro do que você já conheceu aqui, se tem uma hipótese que o caminho começa em Florianópolis, aparece em Garuva, e você cita no livro o litoral como o caminho todo,
Como é que vai passar por aqui, por onde? Assim, ó. Eles fazem um mapa aí, não sei se vocês já viram um mapa, tem 3 ranhuras. Uma para São Paulo, para Garu e outra em Florianópolis. Ó, se tivesse essa ranhura direto Florianópolis lá, o cabeça de vaca certamente não faria não iria lá investigar, buscar uma trilha. Bom, agora que havia trilhas, isso havia. Tá? Aqui em Balneário Camboriú eu tenho de memória e já fiz alguns mapas, essa cartografia dos caminhos, e ainda tem. Caminho, trilha, ainda tem. Antigas. Travessão do Leiteiro, caminho da Goiabeira, caminho da Capivara, ainda estão por aí. Então é o seguinte, é lógico que eles tinham várias trilhas. Agora, a passagem pelas praias, isso já é quase que do meu tempo. A minha mãe, meu pai, o meu avô ia todo ano a Iguape, ele era devoto do Bom Jesus de Iguape, ele ia pelas praias. Aí fez uma promessa. Até vai virar filme agora, eu consegui passar na lei Paulo Gustavo. É porque deu uma tempestade aqui, dia 21 de outubro, muito grande, matou os 7 pescadores aí, o tufão passou de repente. E ele escapou. Meu avô escapou, porque ele estava mais fora e ele conseguiu. O dia escureceu, tanto que ele não viu um outro dentro da canoa. A única coisa que ele via é o farol de Cabeçudos. Ele rumou para o farol. E ele fez uma promessa para o Bom Jesus de Iguape, em 1921, que ele se salvasse daquela tragédia, que nenhum companheiro dele se salvou-se. Salvou-se um até, um caso engraçado, uma parente nossa ali na prainha, ali, quando vocês foram, amarrou-se numa corda, foi lá, pegou o cara, salvou o cara, e o cara morreu na outra semana, na frente do Marambaia, numa corrida de cavalo. Foi atravessar na frente, o cavalo matou. Tinha que morrer ali. O Nicolau Machixe. Uma história muito comovente, porque tinha um jornal aqui na época, o jornalista fez toda a matéria. Entrevistou as famílias, tudo. E eu compilei isso tudo e botei como meu avô contando, na linguagem dele. Quando eu era rapaz pequeno, quando na praia, ouvia as histórias dele contando. Eu, na verdade, é minha voz, contando, como se fosse ele contando. E ele conta também uma parte do jornalista. É a primeira entrevista dele. Então, passou. Não vai fazer. Então, ele prometeu, fez uma promessa de ir todo ano em Iguape. E quando, em 21, 22, até 1930, ele tinha que ir a pé, não tinha outro caminho. Agora sim, Isaac, você é um nativo, né? Você tem uma vida aqui. Dentro dos nossos pontos de vista, nós achamos assim que o caminho de Piaberu, São Tomé, ele tem pedras específicas que são, né, num formato onde as trilhas eram colocadas, as pedras. Sinalizações, né? Existem também, assim, pesquisas onde a gente considera que tem uma determinada grama que não cresce, ela tem uma semente, ela é rasteira. Na sua memória, na sua memória, você lembra de algum lugar aqui na região que tenha essas pedras ou essa grama que pudesse estar evidenciando? Os caminhos que eu conheci eram bem assim. Os jesuítas dizem, né? Uma grama muito menuda. É a grama mesmo, porque se tu, quando tu faz um caminho, nascia essa nossa grama de pasto. Tá? O caminho eu me lembro bem do caminho da Goiabeira, travessão da Goiabeira, porque antes de passar a BR, eles já estavam trabalhando na BR, eles já estavam começando a fazer a BR. Eu fui com meu pai e meu irmão buscar uma vaca lá na Canduba. E nós íamos pela extrema do terreno. Então, hoje, é onde está o Hospital São Terês. Tá? Ali começava o Hospital São Terês, meu pai vendeu para o Gaia, o hospital. Então, nós fomos pela extrema do terreno, fomos até no caminho. Esse caminho era em Gramado. Sabe onde é que eu vi um caminho bem parecido? Eu disse para eles, cara, isso aqui é caminho de índio, foi só olhar. Eu fui ver as cachoeiras na cidade de Presidente Getúlio. E na cidade de Presidente Getúlio, eu andei por um caminho assim, gramado, até bem grande, e nas extremidades, na beira dos caminhos, tinha goiabas, tinha bastante goiaba e araçá, assim, e tu via que aquilo era natural.
Isso acontecia porque os índios comiam a goiaba e defecavam na beira do caminho. E aquilo ia nascendo. Tá? Então lá eu vi isso. Aí eu vim da falei pro guia. Ó, presta atenção. Quando trazer gente aqui, pode dizer isso que é garantido. A gente vê que era uma coisa rústica, sim, e que aquilo estava ali, ninguém fez aquilo de propósito. Tá? Isso eu vi lá. Era bem semelhante a esse nosso aqui, só que não tinha tantas frutíferas assim, como tinha lá. A nossa referência Gabiroba. é as pedras e a grama. A grama é difícil, até porque grama é uma coisa que morre, né? A grama, a gente até compara aqui, a grama a gente tem um ditado que diz assim, se você cuidar da grama, ela cuida do capim. Se você não cuidar da grama, o capim cuida dela. Só que essa grama do caminho de Piabiru, como nós chamamos, ela é diferenciada. Ela tem uma sobrevivência muito mais em condições do que essa grama no nosso padrão atual, entende? Ela se recupera, ela tem sementes que ela mesma vai se gerindo, né? Ela vai se plantando, ela não morre nunca. Essa é a nossa pesquisa. Mas que grama é essa? É uma grama, eu botei nos vídeos lá, você pode olhar. Mas ela é grama realmente? Ela é grama, só que é uma grama diferenciada dessa época e onde colocaram como uma condição de poder fazer essa trilha, porque ela ia estar sempre protegida, não ia perder a trilha, né? Propriamente dito. É uma grama que, ao que tudo indica, ela não cresce e não tapa a trilha, né? Ela fica sempre rasteira, evidenciando a trilha. Deixa que é outra espécie, né? Ela fecha. Eu só conheço a grama de pasto. Sim. Ela faz bem esse papel. Ela faz bem esse papel, assim, quando uma trilha movimentada, assim, ela mesmo no pisoteio, ela se mantém baixa. A jade de Piabiru, ela se mantém, ela se renova, ela não morre, entende? Agora, assim, na sua opinião, qual é o destino final do caminho de São Tomé de Piabiru? Aonde que vai chegar esse caminho? Olha, eu já propus aos guias, já perguntei isso também para eles. Né? Eles sabem exatamente onde. Apesar que tem ramais também lá para cima, né? E o mais evidente, o mais certo é que ele depois de, conforme até a descrição do escriba do cabeça de vaca, porque nós temos 3 personagens na descrição do cabeça de vaca. Nós temos o escriba, que escreve o que o Pedro Durante diz, e depois o cabeça de vaca escreve o que ele escreveu. Então é 3 para contar uma história. Né? Então, mas ele refere, ele diz que depois, passar das montanhas, vê os campos. Né? Então lá, eu só fui até no cume mesmo do monte. Mas hoje tem uns guias lá, esses que eu dei palestra lá, que já atravessaram. Tem uns nessa outra trilha de cá já foram até perto de Curitiba, vai até Laranjeira. Eles dão certinho. Até se vocês quisessem marcar um dia com eles lá, eu passo o contato deles. Tá? Da Fátima. A Fátima é um grande entusiasta dessa trilha, desse caminho. Tá? Ela que coordenou o curso dos guias. Tá? Ela tem uma página no Facebook, Turismo Garuva. Turismo Garuva. Vamos dar uma olhadinha. Mas ela ficou com medo, ela andou retirando, ficou com medo da Rosana Monte, do processo. Ela retirou. Nossa. Tá processando. O negócio é ser amigo. Quem diz que o Piabiru é lá, o caminho é lá, ela processa. Nós temos um grupo, advogados e tal, tem um deputado do PSOL que... Olha lá. Enfim, então...
Então ela andou retirando, ela até fez uma nota lá, ela andou retirando. Sim. Mas tu acha o caminho de Pirabiru, ele vai, atravessa todo o estado de Catarina, Paraná e vai pro outro lado. Esse desenho que eu fiz ali, que é o que dizem, né? Que o que é que se estima? Estima-se que uma geração, que esse caminho veio do Peru para cá. Né? Veio dos Andes para cá. Tu acha Eles que vieram de... dos Andes pra cá ou daqui pra lá? Não, veio de lá para cá. Eles vieram para descobrir onde é que o Sol nascia. O Sol nascia era no paraíso. Né? Então, era lá que estavam as civilizações mais adiantadas. Né? A última, os Incas, já estava bem adiantado. E os Incas tinham essa noção imperialista e de que precisava estradas. Né? Que é Capaquianã, que é o nome que dão para o caminho. Né? É uma técnica, um padrão, tá? Que aí o Ricardo que entende. Vocês vão conversar com o Ricardo. Ele descobriu os mesmos padrões, ele tem desenho, fotografou. Ó, eu encontrei esse padrão aqui lá no Peru, assim. Esse Então, Ricardo Capaquianã. É um arqueológico. Hã? Esse Ricardo é um arqueológico. É, aqui de Itapema. Acho que é, Itapema. E ele está fazendo agora o doutorado, vai fazer o doutorado de arqueologia no Piabiru. Caminho. E, então a tese é essa, que eles vieram de lá, desviaram do Pantanal, né, e pegaram o Paraná, né, e até Santa Catarina. Ele aí já foi consumido pela rodovia do café, rodovia do xisto, as estradas aí, os Mas caras... assim, talvez algumas cidades interiores devem ter alguma coisa. Diz que tem remanescentes em Pitanga, né, a própria cidade de Piabiru. Agora só que aí, hoje em dia, o que é que começou? Por causa da muita propaganda, e qualquer pessoa que acha uma trilha por aí, eles dizem que é Piabiru. Né? Não vai dizer que não é também, sei lá. Né? Quer dizer, tinha o ramal principal, que ligava o Atlântico ao Pacífico, isso é pacífico. Né? O Aleixo Garcia, está na história que o Aleixo Garcia fez esse caminho, chegou até o Peru, roubou o ouro lá, saqueou o ouro, trouxe o ouro chegou até Florianópolis. Né? E então que existiu o caminho, existiu, os jesuítas escrevem sobre esse caminho, eles trilharam por esse caminho, foram por esse caminho. Você ouviu falar sobre alguma coisa de silos perto do caminho? Porque eles devem deixar comida, né? Para quem caminhava ou... Isso eu nunca ouvi falar. Aí eu vejo essas histórias aí já na questão dos escravos, né? Diz que eles fugiam, deixavam comida. Então vem a origem da macumba, né? Eles dizem que porque deixavam nas encruzilhadas, porque nas encruzilhadas que eles iam chegar, então eles deixavam comida para o cara comer, cachaça para ele se adormecer, né? Um charutinho para ele se divertir. Tem uma tese aí. Mas eram uns caras, quanto indígenas assim não. Então. O que eu sei é que plantavam frutíferas, né? Pelo que eu pude assim, perceber, né, hoje, assim, com essa nossa oportunidade de entrevistar você e sentir assim, muita conexão para que você pudesse estar junto com a gente nessa caminhada, né? Apresentando pessoas, dando condições da gente ter acesso a mais informações. Então, assim, nós queremos confirmar se você gostaria de continuar esse caminho com a gente, dessa pesquisa, da gente estar realmente assim aprofundando mais, e será um prazer enorme para nós. Né? A recíproca é verdadeira, lógico, e também quanto mais vocês descobrirem essas coisas, melhor para mim também e tal. Sim. Estamos preparando já uma segunda edição, com mais algumas novidades, e existe, e toda a atividade tem uns caras que não são bem intencionados e tal. Eu indico o Ricardo, cara que eu achei espetacular o trabalho dele, ele mostrou. Eu me convenci que ele é um cara bem intencionado, ele é um cara bacana. Tá?
Tem o Adenir Ramos, é uma pessoa que você devia conhecer. Conhece, não? Adenir Ramos? Adenir Ramos, ele trabalha com arqueoastronomia. Meu Deus, o trabalho dele é a coisa mais fantástica que existe. Sim. Eu Mas então nós vamos depois, né, contactar com você para a gente chegar a essas pessoas e a gente dar para nós procedimento. O Adenir é uma pessoa que, o que ele conhece aí de marcos, de pedra, de monólitos, essas coisas, meu Deus. Ele mora num sítio arqueoastronômico lá na Barra da Lagoa, né? Barra da Lagoa lá em cima. Aí só botar arqueoastronomia de Santa Catarina, você vai ver o Adenir, uma pessoa simples, uma pessoa honesta, uma pessoa decente, um cara bacana, um cara que espetacular. Então são duas pessoas assim que eu acredito. E a Fátima lá em Garu. Tá? O resto, nós temos um grupo ali. Eu não me confio de todo mundo ter no grupo. Eu acho que tem alguém ali passando as informações. Então todo lugar tem. Sempre tem um espião. Tem uma pessoa que... O infiltrado. Infiltrado. Ela está sempre contra. Porque não é assim. Mas a Rosana tem um pouco de razão. Porque não é. Ou é ou não é. Então, assim, Isaac, nós tivemos a oportunidade de estar com você, eu de revê-lo, né, como um colega da academia. E para nós foi muito enriquecedora essa oportunidade, né, de buscar informações, ter mais acesso ao conhecimento através de você. Então, a nossa gratidão por essa oportunidade, por ter confiado na gente de estar aqui. Né? Eu só lamento, assim, eu disse, eu já esqueci muita coisa daí. E assim, eu não consigo ler, cara. Agora, o Magru, peguei a revisão do Magru. Depois de pronto, ele pegou um monte de anotação. Eu tentei ler, eu não consigo mais ler isso. Aqui. Agora, para encerrar, então, assim, se eu fosse convidado, assim, por exemplo, para dar uma entrevista bacana, um cara importante da TV, aí eu tenho que ler de novo. Tem que ler de novo. Entre nós aqui tá. Mas tem muita variedade, né? Varia muito. Agora, antes de terminar, Isaac, agora na sequência do nosso agradecimento, gostaria assim que você pudesse falar para o nosso público aqui o seu trabalho, onde que tem acesso à sua literatura, né? Que é uma vasta biblioteca, você tem aí uns 25 livros publicados, né? Então, deixar o nosso público sabendo como encontrá-lo para adquirir. Olha, agora no final desse ano que eu contratei um cara, fiz tentativas diversas vezes, mas sempre tem aquele problema da honestidade. Então, parece que é bom. Eu achei alguém que está construindo um site e se interessou pela minha obra, está divulgando, me ajudando, vendendo. Peguei todo o meu acervo. Então, como é que pode encontrar você?